discutir mais um exemplo onde esses conceitos do problema de recurso, o valor da solução estocástica, o valor da solução esperada são apresentados. E a gente começa apresentando um problema na sua forma determinística. Trata de um problema de alocação de área de cultivo. Então a descrição do problema é a seguinte: um fazendeiro dispõe de 500 acres cultiváveis de terra que devem ser alocados para cultivo de 3 produtos: trigo, milho ou beterraba. Trigo, milho e beterraba vão ser indexados na nossa apresentação por T, M e B. É necessário que pelo menos 200 e 240 toneladas, respectivamente, de trigo e de milho sejam disponíveis para alimentação do gado. Isso pode ser feito tanto pela produção da propriedade ou pela compra desses produtos por terceiros, porque o gado precisa ser alimentado, essa é a necessidade de alimentação do gado. A beterraba, ela não é necessária para uso interno, não é utilizada para alimentação do gado. Então, a produção que for obtida de beterraba deve ser vendida. Os preços de venda são de 170, 150 unidades monetárias para trigo e milho, por tonelada. Porém, para a beterraba há uma distinção, porque a Comissão Europeia, um fazendeiro europeu, regula os preços de venda de beterraba. Então, para o produtor em consideração, toda a produção até a cota de 6.000 toneladas pode ser vendida pelo preço de $36 a tonelada. Aquilo que exceder essa cota é vendida por $10 a tonelada. Essa fazenda tem uma produtividade de 2,5, 3 e de 20 toneladas, respectivamente, de acre cultivado de trigo, milho e beterraba. O cultivo desses produtos incorre em um certo custo de 150 unidades monetárias, 230, 260 por acre produzido de trigo, milho e beterraba, respectivamente. E os preços de aquisição desses produtos, se ao invés de produzir o produtor precisar comprar no mercado esses produtos, o preço é de 238 e 210 unidades monetárias a tonelada de trigo e de milho. O que se deseja fazer aqui? Deseja-se minimizar a diferença entre o custo de produzir e o custo de compra desses produtos no mercado terceirizado, caso seja necessário, e a receita apurada com a venda desses produtos. Como de costume, para formular problemas de otimização, nós vamos tentar dissociar a instância do problema em si, formulando o problema por meio do emprego de parâmetros que definem o problema na classe de problemas. Então, nós vamos definir aqui para esse problema do cultivo um conjunto J que vai representar os índices dos produtos que vão ser cultivados. T e M representam trigo e milho, e B1 e B2, beterraba. Os dois representam beterraba. Porém, B1 representa beterraba dentro da cota, aquilo que é produzido até a cota de 6.000 toneladas, e B2 aquilo que exceder a produção de beterraba além da cota. A gente vai utilizar um vetor L para designar o preço de venda de cada um desses cultivos e um vetor CP para representar o custo de plantio de cada um desses produtos. O custo de compra desses produtos no mercado de terceiros é dado pelo vetor CP. Nós temos a demanda da propriedade de cada um desses produtos, que é o vetor D. Repare que todos esses vetores são indexados por T, M, B1 e B2, e a produtividade da fazenda também é um dado do problema. Mi-T, por exemplo, é a produtividade de trigo, Mi-M é a produtividade de milho e assim por diante. E a área total disponível cultivada está aqui. Então, a tabela que está representada nesse slide sintetiza quais são os dados que foram passados do problema, e o que a gente está fazendo é formular uma classe de problemas e não aquela instância em particular. Essa primeira versão do problema é a versão determinística, não foi tratada em incerteza, embora a gente vai tratar logo na sequência. Como nós vamos formular esse problema de decisão? Nós vamos associar uma variável não negativa x para designar xj, é o escalar,
indexado para todo produto possível de ser cultivado, que vai designar a área total dedicada ao cultivo desse produto J. YJ, que também é uma quantidade real não negativa, representa para o produto J a quantidade que vai ser comprada desse produto J no mercado, caso o necessário para a alimentação do gado não seja produzido internamente. E WJ é a quantidade que vai ser vendida desse cultivo J no mercado. Então essas são as 3 variáveis de decisão que o nosso modelo determinístico vai empregar. Então aqui reapresentamos o modelo determinístico. O que a gente deseja fazer? É minimizar o custo de plantio, a soma do custo de plantio, mais a soma do custo de aquisição daquilo que for necessário de ser adquirido no mercado externo, menos o lucro com a venda desses produtos. Então repare que esse somatório é em cada um dos produtos, e para um produto J particular, esse termo aqui, CPJ vezes XJ mais CCJ vezes YJ menos LJ WJ, isso aqui para um produto J particular representa quanto que ele está adicionando de riqueza para a fazenda, para o produtor. Nós temos uma restrição que restringe a área total cultivada à área disponível para a fazenda. A beterraba, como nós separamos as variáveis de decisão, separamos o conceito da beterraba produzida dentro da cota e fora da cota, aquilo que é vendido dentro da cota, WB1, tem que ser menor ou igual à própria cota, pela definição que nós empregamos. As restrições seguintes, que são indexadas para cada produto, nos dizem o seguinte: olha, a área que eu produzi vezes a produtividade relativa àquele produto, isso aqui me dá uma quantidade produzida desse produto J. O produto de Mi por X me dá essa quantidade produzida. Mais aquilo que eu comprar no mercado secundário, menos o que eu vender, tem que ser maior ou igual à demanda da propriedade desse produto J. A restrição seguinte diz que a quantidade de beterraba vendida não pode exceder a quantidade de beterraba total produzida, E as variáveis de decisão são todas variáveis não negativas. Então o modelo determinístico está aí colocado. Resolvendo esse problema determinístico, o que se obtém como função objetiva? Essa quantidade. E o que está sendo efetivamente alocado de área para cada um dos cultivos? 120 acres para trigo, 80 para milho e 300 para beterraba, ainda dentro da cota, ou seja, ele está produzindo as 6.000 toneladas que tem direito para vender com valor mais atrativo e nada além disso. Então a produção propriamente em toneladas está aqui indicada. Então a interpretação que toda a cota de beterraba foi utilizada, ele empregou para isso 300 acres e os 200 acres restantes foram suficientes para produzir o que precisava de milho e de trigo, sendo que houve uma sobra também de trigo para a venda. No caso de milho, não houve sobra. Essa aqui é a solução ótima para esse problema determinístico. Agora, o fato objetivo é que nesse tipo de problema há incerteza normalmente em relação ao regime de chuvas. Tipicamente há necessidade de chuva logo após o plantio e então uma certa estação seca durante o período de colheita. E isso tem um impacto muito grande na produtividade da lavoura. Então o produtor decidiu considerar 2 cenários adicionais em relação àquele que ele havia considerado, o cenário que ele havia previsto. Um cenário em que, na verdade, 2 condições adicionais, ele está considerando condições adicionais que a gente vai tratar como cenário. No caso,
uma condição em que há um aumento de 20% na produtividade, se condições climáticas mais favoráveis acontecerem, e, de outra forma, uma redução de 20% na produtividade em função de condições climáticas mais desfavoráveis. Então, a partir dessas duas condições adicionais e a condição anterior, foi criado um conjunto de 3 cenários, né? Esse conjunto S de cenários aqui. O cenário básico, o cenário inicial, está sendo chamado de cenário S igual a 2. Então, para esse cenário, a produtividade da Terra é quem a gente informou na tabela vista anteriormente. O cenário S igual a 1 é o otimista, com 20% a mais de produtividade, e o cenário S3 é o pessimista, com 20% a menos de produtividade. E o que é importante mencionar sobre essa construção de cenários que foi feita? Há uma correlação positiva entre as produtividades de cada um dos cultivos. Quando a produtividade de milho cresce a produtividade de milho de trigo e de beterraba. Então, quando cresce uma, crescem todas, né? Então, em relação ao cenário base S2, o cenário S1 é um cenário em que todas crescem. Da outra forma, quando caem todas simultaneamente na mesma proporção, que é o caso do cenário 3. Então, essa é uma hipótese de correlação positiva. Não é o caso em que uma desses cultivos é favorecido por um regime um pouco mais seco, né? Então, essa aqui é a hipótese na construção desses cenários. O que o produtor fez? Ele rodou, então, esse modelo de otimização determinístico, em que o caso base foi substituído por um dos casos, né? O caso otimista, e depois ele rodou para o caso pessimista. Então, ele rodou esses casos separadamente. Ele ainda não formulou um problema de programação estocástica que leve em conta esses 3 cenários, mas ele fez o seguinte: olha, deixa eu executar esse modelo para as duas outras situações, um cenário otimista e um pessimista. No cenário otimista, o lucro, a função objetivo, melhora. O que ele está fazendo aqui? Ele está continuando a produzir as 6.000 toneladas que tem direito, né, dentro da cota atrativa de preço de beterraba, só que para isso ele usa uma quantidade menor da área. E o restante ele aloca para trigo e milho nessas proporções que estão aqui colocadas. E ele continua vendendo uma quantidade excedente, agora um pouco maior, de trigo, né? Então, as produções totais estão aqui indicadas, né? Ele usa 200 toneladas para o próprio rebanho, então ele vende 350 de trigo. 240 é a quantidade total de milho, que é totalmente absorvida pela propriedade. Então, basicamente, a mesma estrutura da solução anterior, do caso base observada, porém, ele consegue fazer isso, consegue plantar menos área de beterraba e vender toda a cota que ele tinha direito pelo preço atrativo. Basicamente, a mesma estrutura de solução. No caso do cenário pessimista, se esse cenário pessimista se concretizar, ele tem uma redução significativa, né, na sua função objetivo. Nesse caso, ele não consegue vender nada de nenhum dos produtos, porém, e além disso, ele ainda precisa comprar um pouco de milho para poder fazer frente às necessidades da propriedade. Então, ele produz as 200 toneladas que ele precisa de trigo, não vende nada, não compra nada, produz 60 e complementa com 180 compradas, para fazer face aos 240 que ele precisa, e beterraba, ele produz as 6.000 toneladas dentro da cota, mas para isso ele usa uma área bastante maior, né? Então, a ideia desse cenário pessimista é que ele precisa completar, adicionar milho comprado para poder produzir a ração. E, em função disso, ele tem um substancial decréscimo do seu lucro, né? O que ele decide fazer na sequência? Bom, ele entende que não vai haver uma decisão de alocação que vai ser ótima em qualquer caso, né? Ele não consegue
definir uma política que vai sempre ser a melhor em qualquer cenário. Então ele vai ter que, ele percebe que ele vai fazer na inexistência de uma informação melhor, né, que ele vai ter que usar essa decisão temporal a favor dele. Ele sabe que ele precisa decidir como plantar hoje e que só no futuro é que ele vai decidir como que ele vai reagir para a composição da ração do seu rebanho e para a venda. Ele planta, passa o tempo, a incerteza se revela, a incerteza é a condição climática, uma certa produtividade da terra então é observada, a terra produz aquilo que a produtividade, que a condição climática permitiu, a diferença entre o que ele precisa e o que ele produziu ele vende ou ele precisa comprar. Então ele entendeu claramente que o problema dele é um problema que ele precisa planejar hoje, né? E que apenas no futuro, quando passou esse período de plantio e de colheita, né? Então no futuro, é que ele efetivamente toma as decisões subsequentes, as decisões de venda ou de compra de recursos adicionais. Então ele entendeu essa estrutura e entendeu também que não existe uma decisão que vai ser sempre a melhor possível. Ele vai ter que tomar uma decisão que a longo prazo, se esses cenários se observarem com probabilidades que ainda não foram tratadas aqui, que ele, repetindo essa decisão por muitas vezes, ele vai estar maximizando o seu retorno, minimizando o lucro, minimizando o seu custo, né? Então ele decidiu essencialmente, né, formular um problema de otimização em 2 estágios para tratar esse problema. Em 2 estágios estocásticos, né, claro. Então ele reconheceu que a condição climática é fundamental para a sua produtividade e ele elegeu essa como a única condição assim aleatória para o seu problema. Preços de venda, todos esses custos de produção, todos esses parâmetros são considerados determinísticos nesse modelo estocástico dele. Então, a única grandeza, efetivamente, que vai ser uma grandeza tratada como uma variável aleatória, é a produtividade da terra, né? Ela é uma consequência da condição climática, mas então as produtividades da terra para cada uma das lavouras vão ser tratadas como as variáveis aleatórias. E a gente vai encapsular essas produtividades em um vetor chamado Q, em negrito, que representa o vetor das variáveis aleatórias no nosso problema de programação estocástica. Essa vai ser a notação que vai ser utilizada em boa parte do curso. Então, esse vetor Q, ele tem uma componente dele, que é o vetor de produtividades relativo ao estágio S igual a 1. A segunda componente dele, S igual a 1 vem até aqui, né? São 4 produtos, sendo que as 2 beterrabas aqui dentro e fora da cota. Depois ele tem o S igual a 2, assim por diante, até o S igual à cardinalidade do conjunto de cenários dele, que nesse caso é 3. Então esse vetor encapsula tudo que é variável aleatória do problema. Toda a incerteza e todos os valores possíveis estão representados nesse vetor aqui. Então, nesse problema de programação estocástica agora, uma vez que ele entendeu essa natureza de 2 estágios, temporal do problema, ele vai redefinir algumas variáveis de decisão. As variáveis de primeiro estágio são relativas à decisão de alocação da área a cada cultivo. Essas vão ser mantidas. Não vai haver alteração no modelo estocástico de 2 estágios. Continua significando a área que vai ser representada. Esses cenários foram construídos, ele está admitindo que cada um deles, o base, o pessimista e o otimista, são equiprováveis. Então a probabilidade de cada um deles é 1/3. Apenas a produtividade da terra, né, foi considerada como a variável aleatória, e as variáveis de decisão de segundo estágio, a Y relativa à compra e a W relativa à venda, que antes eram indexadas apenas para produto, agora são indexadas também para cenários. Essa é a modificação substancial feita no modelo até o momento, né, naquilo que diz respeito à definição das variáveis.
Então, o modelo de programação estocástica em 2 estágios está aqui representado. Nós temos a mesma estrutura de custo, sendo que agora a função objetiva anterior, os termos de segundo estágio são indexados para cada um dos cenários e a gente tem, claro, um somatório ponderando essas funções pela probabilidade de cada um dos somatórios. A restrição de primeiro estágio continua a mesma, impondo que a área alocada não pode exceder a área disponível. Em cada um dos cenários, a quantidade de beterraba produzida dentro da cota não pode exceder a cota. O balanço de fluxo está aqui escrito, né? A quantidade que se produz mais a quantidade que se compra menos a quantidade vendida de um determinado produto J tem que ser maior ou igual à demanda de J. Isso é válido para todo produto e para todo cenário. E a quantidade total vendida de beterraba não pode exceder a quantidade efetivamente produzida para cada um destes cenários, né? Então, repara que esse modelo agora, ele cresce porque nós temos várias restrições. As restrições de segundo estágio, elas são indexadas também em cenários. Então, nós temos um crescimento do número de variáveis e o número de restrições. Então, em relação ao problema determinístico, esse problema aqui, o problema do recourse problem, que é um problema determinístico equivalente, uma vez que a gente está escrevendo uma restrição para cada cenário, ele é um problema de programação, nesse caso linear, mas é um problema de programação linear muito grande, muito maior do que o problema original. Nesse caso, nós temos só 3 cenários, mas poderia ser o caso de termos milhões de cenários para tratar. Então, o problema determinístico equivalente, é essencial a gente sempre ressaltar isso. O problema determinístico equivalente é um problema de otimização de grande porte. Bom, resolvendo o problema de programação, o determinístico equivalente, né, esse recourse problem, a função objetivo que a gente obtém é essa função objetivo aqui. Qual que é a leitura desses dados, dessa solução ótima? O que nós temos aqui? Nós temos a solução ótima de primeiro estágio, que é aquilo que deve ser alocado, o plantio alocado, né? 170 acres para trigo, 80 acres para milho e 250 acres para beterraba, que vai resultar em produção ainda dentro da cota. Nada está sendo produzido excedendo a cota. Então, esse plano de produção aqui, esse plano de produção, isto é a decisão que o fazendeiro toma hoje. Ele vai alocar esse vetor X aqui, dado por essa linha aqui dessa tabela. Ele vai fazer isso. Ele não sabe o que vai acontecer, o tempo vai passar, alguma condição climática vai se manifestar, uma dessas 3, o cenário básico, o otimista ou o pessimista, uma dessas 3, e dependendo do que acontecer, ele sabe exatamente quanto que ele vai precisar comprar. No cenário otimista ele não precisa comprar nada, no cenário otimista ele tem aqui a quantidade que ele consegue vender de cada produto e a produção total. E a mesma coisa ele tem para o base e para o caso do cenário pessimista. Então, o que representa essa função objetivo aqui? Essa função objetivo representa a expectativa, a melhor expectativa possível de lucro para ele. Isso significa que, se o cenário S1 ocorrer, ele vai obter esse lucro? Não, de forma nenhuma. Isso significa o seguinte, que se ele repetir esse experimento de plantar e colher milho, trigo e beterraba com esses custos, se o mundo de fato é aquilo que ele caracterizou nos cenários que ele caracterizou, se ele repetir isso muitas vezes e calcular todo ano qual foi o custo dele, se ele dividiu essa soma desses custos ao longo de vários anos pelo número de anos em que ele plantou, ele vai ter um valor aproximadamente igual a isso daqui. Então, isso aqui é a expectativa, isso aqui é o melhor que ele pode fazer, uma vez que ele vai repetir esse processo várias vezes. Essa aqui é a leitura do problema, da solução ótima do problema de recurso. Então, em conjunto com a solução de primeiro estágio, o que esse recourse problem nos dá? Ele já nos fornece
todo plano de produção, todo plano de vendas, quanto que ele precisa comprar, quanto que ele vai poder vender em função de cada realização factível da incerteza. Uma outra abordagem que o produtor poderia seguir é calcular a expectativa da produtividade da terra, ou a expectativa da produção da terra, e decidir a decisão de primeiro estágio, quanto plantar, de acordo com esse vetor médio, né? Que médio. E a cada possível realização da incerteza, cada um possível cenário, cada um desses 3 cenários, reagir da melhor forma possível para cada cenário, mas com uma decisão de primeiro estágio que seria fixa, tomada para minimizar esses custos para um cenário médio, né? Então, o que a gente está falando aqui é de calcular esse problema, resolver esse problema determinístico formulado pelo cenário médio e, na sequência, utilizar essa solução de primeiro estágio para calcular o valor esperado da solução média, né? Então, no nosso caso, este vetor de grandezas aleatórias esse vetor aqui é o vetor de produtividades, né? As entradas de produtividade da terra, e elas são relativas ao cenário base, né? O cenário que não foi majorado nem depreciado em 20% de produtividade, né? O cenário 1 era o cenário otimista, o cenário 2 era o caso base, e ele coincide com o vetor médio de produtividade, e o cenário 3 era o cenário pessimista. Então, para calcular a solução esperada, nós já calculamos essa solução esperada, que é o primeiro estudo, o primeiro modelo determinístico que nós calculamos. Então, a produtividade média, né, associada a esse vetor Q médio, é a que foi informado de 2,5 toneladas de trigo, 3 de milho e 20 de beterraba para cada acre desses cultivos que tenham sido produzidas. E a solução média também foi informada, foi a solução de primeiro estágio para essa escolha, né? Essa é a solução do problema determinístico para essa produtividade da terra, que é reflete uma condição neutra a respeito das condições climáticas. Então, qual que é a ideia agora? A ideia é utilizar esse vetor x de mi barra e calcular a melhor decisão de segundo estágio para x de mi barra fixo. Então, essa solução x de mi barra que está aqui indicada, ela vai ser a solução de primeiro estágio que eu tomo sempre nesse conjunto de cálculo aqui. E eu calculo para o estágio 1, para o estágio 2 e para o estágio 3 a melhor decisão de segundo estágio, dado esse x de mi barra. Então, eu estou colocando y como função de x de mi barra. Por quê? Porque vai ser um y para cada cenário individualmente, assumindo que a decisão de primeiro estágio é esse vetor x de mi barra, né? Então, com o valor de x de mi barra, para cada cenário, a gente calcula essa solução de segundo estágio e o valor da função objetiva associada a cada um desses cenários com a decisão de primeiro estágio fixa. A gente pondera a função objetiva pela probabilidade de cada um desses cenários, então a gente calcula esse valor esperado da solução média, o EEV, né? Então, o modelo matemático, o modelo de otimização que a gente precisa resolver para o cálculo do EEV, na verdade, é um modelo desse para cada um dos cenários. Então, para um determinado cenário fixo, o modelo que nós vamos resolver, esse modelo está indicado aqui. Nós vamos resolver um problema de minimização, onde eu quero encontrar
quero minimizar essa quantidade, essa função Z, que envolve a soma dos custos de produção, de compra e de venda, e os lucros de venda, né, a diferença entre os custos de produção e a venda de cada um desses produtos, sendo que essa parcela aqui da função objetivo, essa parcela que está em rosa, é um termo constante. Por quê? Porque a decisão de primeiro estágio, ela está fixa, ela não é uma variável nesse meu problema. Nesse meu modelo, como variáveis, eu tenho apenas quanto eu compro e quanto eu vendo de cada um dos produtos para um estágio que está fixo. Então, essa parcela aqui é uma parcela constante, que não está sujeita à minimização, está escrita aqui porque ela compõe a função, o custo, né? Ela é uma fonte de custo, e sob otimização, de fato, está aquilo que é afetado pelas escolhas de segundo estágio, quanto que se compra, quanto precisa se comprar e quanto que se vende de cada um desses produtos. Da mesma forma, a produção de beterraba sujeita à cota tem que ser respeitada, não mais do que a cota que é produzida para venda com o lucro mais vantajoso. A diferença entre o que se compra e o que se vende tem que atender a demanda subtraída daquilo que foi a produção. Então aqui eu tenho a informação do estágio aparecendo, né? A informação da incerteza que aparecendo para esse estágio, que vem da produtividade, e, mais uma vez, o que se vende de beterraba não pode exceder aquilo que se produziu, que também depende, claro, do Mi, né? Então esse é um problema para um S fixo, né? E nós vamos resolver esse problema de programação linear para cada um dos possíveis cenários do meu modelo. Eu guardo essas funções objetivos que forem encontradas para a solução ótima e pondero isso pela probabilidade de cada cenário, né? Então, nesse modelo, tudo que está em rosa aqui é constante. Isso aqui não é variável, isso aqui é constante. Isso aqui é um lado direito de uma desigualdade que deve ser respeitada. Da mesma forma, isso aqui é uma constante nessa desigualdade aqui. Então, fazendo essas continhas, a solução de primeiro estágio, como nós mencionamos, é uma solução que totaliza 300 unidades, 300 acres, né, destinadas à beterraba. Eu dividi aqui entre B1 e B2 para mostrar a coerência com os valores que foram apurados aqui no cenário otimista e nos demais cenários, uma vez que a cota deve ser respeitada. Então, das 300 unidades que são produzidas aqui, nesse cenário 1, que é o cenário otimista, com a produtividade associada ao cenário otimista, 6 mil toneladas de beterraba são produzidas, com essas 250 toneladas, são vendidas pela quantidade atrativa. O restante é vendido pela quantidade menos atrativa. Nos outros cenários, que são menos otimistas em relação à produtividade, as 300 toneladas elas acabam gerando uma produção que é integralmente vendida dentro da cota, portanto, sujeita a um lucro maior por tonelada vendida, né? Então, a solução de primeiro estágio, que é comum a todos os cenários, está indicado aqui, 300 acres destinados à beterraba, 120 acres destinados a trigo e 80 acres destinados a milho. Se o primeiro cenário é o que acontece, o lucro apurado, né, o custo apurado, na verdade, é de menos 148 mil. Na verdade, é uma receita que está sendo apurada, né, porque está negativa. E se o segundo cenário ocorre, essa é a função objetivo. Se o terceiro cenário ocorre, essa é a função objetivo, né? Então, as decisões de segundo estágio associadas a cada um deles é indicado aqui na tabela, né? Essa quantidade, então, aqui, se a gente ponderar esse valor e esse valor pelas probabilidades, que são equiprováveis, né? Os cenários são equiprováveis, a gente chega à conclusão que esse resultado aqui, esse valor é o valor esperado
para a solução média, né? Essa solução média ela não pode ser melhor do que a solução do problema de recurso, né? Por quê? Porque a solução do problema de recurso ela foi considerada considerando todos os cenários simultaneamente e tomando a decisão de primeiro estágio compatível com a maximização ou com a minimização da expectativa, né? Minimização da expectativa de custo. Aqui não, foi utilizado um cenário, quando a gente calcula isso daqui, o EEV, a gente utiliza uma decisão de primeiro estágio que foi obtida considerando um vetor de variáveis, aquilo que é variável aleatória do problema assume um valor fixo igual à expectativa das variáveis aleatórias e essa decisão é fixa, né? Então ela não é uma decisão ótima para o meu problema estocástico, ela é simplesmente uma simplificação, né? Ao invés de resolver um problema estocástico que é muito grande, o que eu faço? Eu resolvo um problema determinístico formulado para a demanda média e, cenário a cenário, eu reajo da forma ótima para uma decisão de primeiro estágio que foi fixada independentemente do cenário, que não foi escolhida de acordo com o problema de recurso. Então, o que a gente vai ver no slide seguinte, são essas quantidades, né? Então, o valor da solução estocástica é a diferença entre o custo, né? É o valor da solução média, o valor esperado da solução média e o valor da solução de recurso. Aqui a gente está trabalhando com a minimização, né? Diferentemente do caso do primeiro que eu defini na forma de maximização. Então, o valor da solução estocástica é de 1.150, ela é a diferença, né, entre o valor esperado da solução média e a solução do problema estocástico. O valor esperado da solução completa, né, da informação completa, quanto que você paga para predizer com certeza o futuro? É a diferença entre o problema estocástico e a solução wait and see. A solução wait and see, nós temos condição de calcular o valor dela, né, o valor dessa quantidade de wait and see. Por quê? Porque nós resolvemos o problema de decisão associado, ótimo, a cada um dos cenários individualmente. Ou seja, para cada um dos cenários nós calculamos quanto seria o valor da função objetivo de um problema determinístico em que a demanda era a demanda daquele cenário. Nós fizemos isso. Então, os valores que foram anotados estão aqui colocados. Quando eles são ponderados pela probabilidade de cada um deles, a gente obtém essa solução wait and see. E da mesma forma, essa solução, o valor da informação completa, né, o expected value of perfect information, ele também é uma quantidade positiva, dado pela diferença entre o valor da solução de recurso, que é mais custosa que a solução wait and see, que está aqui, o custo dela, o simétrico dela está aqui indicado. Então, com isso a gente conclui esse exemplo, mais um exemplo de aplicação dessas ideias de modelagem de problemas de programação estocástica com recurso com 2 estágios.